Que tal pagar menos imposto de renda? Você que é dirigente, contador e cooperado de cooperativa de trabalho, preste atenção. Hoje vou gravar um vídeo sobre retenções de tributos, sobre nota fiscal de cooperativas de trabalho, ok? Vamos revisar um pouquinho uns conceitos essenciais. O que é cooperativa? Cooperativas são sociedades de pessoas constituídas para prestar serviço aos associados, certo? E nós temos a cooperativa de trabalho, especificamente neste caso aqui nós vamos falar sobre cooperativa de trabalho, que é constituída por trabalhadores para exercício de atividades laborativas ou profissionais, certo? E a cooperativa de trabalho, ela é dividida em dois tipos de atividades. Uma de produção, que ela vai produzir alguma coisa para vender um bem, e a de serviços, que são de serviços especializados, que o cooperado vai prestar um serviço especializado a terceiros, a pessoas que não é da cooperativa, certo? E com relação à nota fiscal, quais são os tributos que são retidos sobre as notas fiscais de cooperativas de trabalho, certo? Vamos ver aqui. Lá na Lei 10.833 de 2003, no artigo 30, ele diz o seguinte: os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de serviços, pela remuneração de serviços profissionais, preste atenção, estão sujeitos na fonte à contribuição da CSLL, da COFINS e do PIS, certo? Só que, com relação à CSLL, a cooperativa ali está falando para pessoas jurídicas, né, que prestam serviço. Mas com relação à cooperativa de trabalho, há uma isenção da CSLL, certo? Nesta mesma lei, no artigo 32, diz: a retenção de que trata o artigo 30, aquele que eu li, não será exigida na hipótese de pagamentos efetuados a cooperativas relativamente à CSLL, certo? Então fica, quando emitir a nota fiscal, vai reter o COFINS, a COFINS e o PIS, certo? Há uma pausazinha, só para você dar uma curtida, comente, compartilhe, não esqueça, compartilhe com outras pessoas, que isso pode ajudar muita gente, esse vídeo, ok? Vamos continuar aqui? E as alíquotas de retenções do PIS e da COFINS, quais são elas? Lá no artigo 31, ela relata, né, detalha as alíquotas, os percentuais que nós vamos aplicar sobre as notas fiscais. Para o PIS é 0,65 e para o COFINS, a COFINS, que é a contribuição, 3%, certo? E a retenção do imposto de renda em cooperativas de trabalho, sobre nota fiscal. Aí você pode dizer assim: mas cooperativa de trabalho, e cooperativa paga imposto de renda? Não é isento? Todo mundo diz que ato cooperativo é isento do imposto de renda. A cooperativa, sim. O imposto de renda, pessoa jurídica, a cooperativa de trabalho, ela é isenta do ato cooperativo. A cooperativa de trabalho é isenta do IRPJ, certo? Só que nós tratamos aqui daquele 1,5% que é sobre os serviços pessoais que eles são prestados, certo? Lá no decreto 9.580 de 2018, no artigo 719, diz o seguinte: ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte a 1,5% as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas aos serviços pessoais que lhe forem prestados por seus associados. Então, cooperativa de trabalho que presta serviços especializados, ela vai reter 1,5% sobre a nota fiscal, certo? E quais são esses serviços profissionais que estão sujeitos a esse 1,5%? Lá no artigo 718, lá desse mesmo decreto, que é o regulamento do imposto de renda, ele elenca 40 atividades profissionais, certo? Eu coloquei aqui só a título de exemplo algumas atividades: arquitetura, assistência social, fisioterapia, ensino, treinamento, medicina,
nutricionista, né? Odontologia, nutricionismo, aliás, certo? Então, são 40, vocês depois vão verificar lá, né, nesse regulamento. Este imposto de renda que foi retido sobre a nossa nota fiscal, ele poderá ser compensado com os pagamentos efetuados aos cooperados. Ou se por acaso não for possível compensar, ele pode solicitar restituição, certo? Vamos comprovar aqui. Lá no decreto, nesse mesmo decreto, no artigo 719 diz, no parágrafo 1º, o imposto sobre a renda será compensado pelas cooperativas de trabalho com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos seus associados, certo? Então, quando a cooperativa vai pagar os associados, ela vai utilizar aquela tabela progressiva, né? Que dependendo de quanto ele recebe, ele pode ter até isenção, né? Mas aquela tabela progressiva que vai de 7,5% a alíquota até 27,5%, dependendo do rendimento do cooperado, certo? Então, aquele 1,5% é do cooperado. Se por acaso não tiver como compensar, aí a cooperativa pode solicitar restituição. Lá no artigo 2º diz, desse mesmo decreto e desse mesmo artigo, no parágrafo 2º, aliás, o imposto sobre a renda retido, lá naquele 1,5%, poderá ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa comprove a impossibilidade de sua compensação. Então, se o cooperado, por exemplo, naquele mês ele recebeu R$2.000, não vai ter retenção de imposto de renda, ele não vai ter como compensar, né? Então, a cooperativa pode solicitar restituição desse imposto. Mas aí, como é que a cooperativa vai solicitar essa compensação, essa restituição? Existe um sistema chamado PERDICOMP da Receita Federal, eu não vou entrar em detalhes. A Instrução Normativa RFB 2055 de 2021 tem todo o detalhamento, como é que ser feito, os anexos que devem ser utilizados, né? Então, fale com o seu contador que ele vai procurar fazer, ok? Uma coisa muito importante, aí é a cereja do bolo, como é que você vai pagar menos aí, certo? Destaque dos serviços pessoais nas notas fiscais, certo? Aqui, o MAFON, que é o Manual do Imposto de Renda na Fonte, de 2024, que o 2025 ainda não saiu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de fevereiro de 2025, certo? Então, tudo que eu estou falando aqui, quando vocês forem fazer, vocês vejam se essa lei ainda está vigente, né? Se houve alguma modificação nessas alíquotas, porque aqui no Brasil a gente sabe, fala uma coisa hoje, amanhã pode estar, né, modificado, né? E daqui lá para 2026 já tem a nova legislação da tributação, né? Então, aqui o MAFON, ele corrobora, né, com o artigo, com a lei e com o regulamento do imposto de renda. E aqui no item 1 ele diz: deverão ser discriminadas em faturas as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias correspondentes a outros custos e despesas. Então, você separa o que foi serviços pessoais de outros custos. Por exemplo, a cooperativa, ela vai emitir uma nota fiscal de 10 mil, aí desses 10 mil ela diz, 8 mil vou repassar para o cooperado e 2 mil é para cobrir os custos da cooperativa, certo? Então, o destaque é isso. Como é que nós vamos fazer? Eu peguei o exemplo de uma nota fiscal aqui, foi uma nota fiscal aqui de serviço de treinamento, de instrutoria. E aqui podemos ver como foi destacado aqui, o total da nota é 3.840 e os serviços pessoais, o valor que vai ser repassado ao cooperado será R$3.000. Então, você destaca na nota. Serviços pessoais, 3.000. Outros dispêndios, 840. E o imposto de renda vai incidir apenas
sobre os serviços pessoais. Neste caso, sobre os R$ 3.000. Eu coloquei até o exemplo aí. O IR com destaque na nota fica R$ 45. E se não destacar na nota, vai ser retido sobre o total da nota, certo? Ficaria retido em cima do, seria R$ 57,60, em cima dos 3.840. Então, destaque na nota para você reter menos imposto de renda. Então, a diferença aí, ó, certo? Uma diferença só de 12,60. Mas se for uma nota que tem um montante grande, 30 mil, 100 mil, né? Então, a diferença vai ser bem significativa. Então, um alerta aí para a gente não reter muito imposto de renda aí dos cooperados, certo? Então, resumindo, que nós vimos, a cooperativa de trabalho não retém a CSLL, mas retém PIS e o COFINS, sobre o total da nota, certo? Retém o imposto de renda a 1,5% apenas sobre os serviços pessoais. Lembrar de destacar na nota serviços pessoais e outros dispêndios. Cooperativas chamamos de dispêndios, custos, certo? Para reter imposto de renda apenas sobre os serviços pessoais. E o imposto de renda, esse imposto de renda de 1,5%, poderá ser objeto de compensação ou restituição, sabendo que tem que se usar o sistema perde-compra. Certo? Bem, era isso que eu tinha para hoje, né? Espero que você tenha gostado, que tenha tirado suas dúvidas. Não esqueça de compartilhar, de curtir, né? E se você tiver algum questionamento com relação à cooperativa, viu? Mande aí o seu questionamento que a gente responde, tá bom? Beijo e até a próxima!